Texto publicado na revista Simpatias que Curam, no número 29, uma arte que leva ao encontro com Deus. Uma arte que leva ao encontro com Deus. Texto de Maria Teresa Cavalheiro. Em destaque: vinde a mim, eu vos consolarei, o misticismo de um singelo vitral executado por Conrado Sogernicht, filho, para a Capela Santa Rosa de Lima do Clube de Campos de São Paulo. Nossa capa: vitrais de cerca de 10 metros de altura da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Moema, na capital paulista, representando Jesus e os 4 evangelistas, São João, São Marcos, São Mateus e São Lucas. Quando entramos em uma igreja para um encontro espiritual com Deus e com os santos de nossa devoção, tudo concorre para essa aproximação interior. O silêncio, o bom gosto dos altares, as flores que os ornamentam, os longos bancos para a meditação. Mas há um elemento que tem papel preponderante nesse contato com as forças superiores que nos protegem e guiam nosso destino. Os vitrais. São eles janelas abertas para o infinito, a receberem através da luz a própria mensagem do sobrenatural, do etéreo. Os vitrais têm o poder de nos induzir à oração, de nos pôr em contato com Deus. Ele próprio, força e luminosidade, transparência e omnipresença. Ele próprio, sol e claridade que se projeta sobre todas as coisas. Não se imagina uma igreja sem vitrais, ou uma capela que não tenha pelo menos a harmoniosa combinação de vidros coloridos, dispostos de maneira que o efeito de luzes nos leve à contrição, a uma ordem nos pensamentos, a um distanciamento do terreno, a um aconchego com o Criador. No seio da Virgem Mãe encarnou divina graça, entrou e saiu por ela como o sol pela vidraça. Assim diz uma trova popular ao referir-se à concepção. Em verdade, através da luz e da cor, sentimos como se a força de Deus nos penetrasse a alma. A palavra de um mestre do vitral. Há, porém, de se conhecer melhor o que é um vitral, e porque sempre esteve tão arraigado ao nosso misticismo. Para isso, trazemos a palavra de um mestre, o mais profundo conhecedor da arte do vitral no Brasil e talvez no mundo, Conrado Sogernicht, filho. Definida por Guilherme de Almeida, príncipe dos poetas brasileiros, como a velha arte heráldica litúrgica, a santa arte dos vitrais e do estanho, da luz e da cor. Para Conrado, o vitral constitui uma forma ímpar dentro das múltiplas manifestações artísticas de nossa civilização, porque realiza o milagre do amálgama da luz com a matéria, vidro, e explica, observando uma superfície pintada, e esta é a essência de nossas obras de pintura, sejam elas telas ou murais. Nossa visão capta desenhos e cores somente pelo reflexo das luzes que as iluminam. Porém, no vitral, a luz não é refletida, ela é projetada através do vidro, é colorida por este e fraccionada, adquire vibrações. Ao contrário, a luz refletida, como só ia acontecer em telas de pintura, apagaria as cores dos vidros. Portanto, sem luz o vitral não tem vida. Sendo, pois, na essência, uma arte dinâmica, oriunda da luz solar, o vitral é revelado pela luz e vive na dependência desta.
Suas tonalidades são influenciadas pelas mutações dela, conforme o período do dia e as variações climáticas nas estações. Assim, entendemos também por que, conforme a hora em que adentramos um templo, podemos sentir uma emoção diferente ao contemplar seus vitrais e podemos aquilatar a dificuldade de sua confecção, desde a escolha das diversas porções de vidro que o compõem à pintura, ao desenho, ao desenvolvimento do tema. Lembra nosso entrevistado que os antigos mestres vidreiros da Idade Média diziam que sua arte era a que mais se aproximava de Deus. Portanto, ao artista competia criar os vitrais, mas eles só adquiriam vida com a luz celeste que o Criador lhes enviaria. Sua oração cotidiana era, pois, Senhor, dai-nos a vossa luz. E o fenômeno luz sempre esteve intimamente ligado à vida humana, pois somente por meio dela nos é dado captar, tornar perceptível o mundo que habitamos. Testemunha essa realidade o relato no Gênesis. No primeiro dia da criação, o Criador disse: faça-se a luz, e fez-se a luz. E o Criador viu que a luz era boa, e então operou a separação das trevas. Como surgiram os vitrais? Observa Conrado Sogernet, filho, que as luzes coloridas do arco-íris, verdadeiro vitral celeste, oriundas da fragmentação da luz solar em seus componentes básicos, sempre tiveram para os homens a conotação do divino, do sobrenatural. Assim, o aparecimento do arco-íris após o dilúvio é apresentado no Gênesis como a ligação do Criador com a criatura e continua igualmente na primitiva mitologia germânica. O arco-íris é a ponte colorida pela qual as valquírias conduziam os heróis ao Valhalla celeste. Na mitologia grega, todas as manhãs, Apolo transportava o carro do sol, puxado por 4 cavalos, para o alto dos céus, e a terra inteira se enchia de luz. E foram essas tradições místicas que inspiraram no ano de 1140 o célebre Abade Suger, o pai da arte gótica e grande incentivador do vitral na Idade Média, a decorar sua abadia de Saint-Denis, perto de Paris, com as mais brilhantes janelas, com vistas a iluminar o espírito dos homens, para que alcançassem, através da luz, melhor compreensão e entendimento da luz de Deus. Norteou essa filosofia o período áureo da arquitetura e do vitral gótico até a Idade Média. Seus princípios são válidos até hoje. Conrado Sogernet, filho, relembra também que, quando o cristianismo no Ocidente emergiu da clandestinidade das catacumbas para tornar-se religião oficial, cuidou de erigir as suas igrejas, ou então de adaptar ao seu culto as antigas basílicas romanas pagãs, cujas aberturas, no entanto, era mister reduzir, a fim de amenizar a luz para obter um ambiente místico em seu interior. Foi daí que apareceram verdadeiramente os primeiros vitrais, dos quais restam apenas pequenos fragmentos, e esses mesmos do século VI. Mas para testemunhá-los, há referência aos escritos do poeta cristão Prudêncio, que por volta do ano 400 assim os descrevia. Nas arcadas redondas das janelas da basílica brilham vidros coloridos, exibindo toda a pompa de um campo esmaltado de flores na primavera. História do vitral no Brasil. Já no final da Idade Média, ao alvorecer do Renascimento, sofreu o vitral também a influência de novas ideias e da consequente evolução das artes, quando seus temas passaram a ser confiados a grandes pintores da época. Com a reforma deflagrada por Lutero,
guerras religiosas e revoluções, vandalismos e incompreensões. Muitas preciosidades em vitrais se perderam para sempre ou ficaram seriamente comprometidas. Mas em meados e fins do século XIX, sob a égide do romantismo, refloresce a arte dos vitrais de forma espetacular e então ampliou seu campo, penetrando agressivamente na arquitetura civil. Não só as igrejas, mas igualmente edifícios públicos, mansões e residências, museus e escolas passaram a ostentar vitrais artísticos e mais tarde também espelhos gravados. E essa renovação artística também repercutiu no Brasil, principalmente pela chegada de um artista alemão, veterano da Guerra Franco-Prussiana de 1871, que para São Paulo emigrara em 1875, Conrado Sogernitzsch, avô do nosso entrevistado, indústria nitidamente artesanal e familiar. Fundou ele a Casa Conrado, instalada em um modesto imóvel no bairro da Luz, no ano de 1888, e progrediu bastante para que Conrado avô custeasse os estudos artísticos na Itália de seu primogênito e também Conrado pai. Este diplomou-se na Excelsa de Belas Artes de Bolonha em 1891 e retornou a São Paulo, onde se dedicou a expandir e complementar a empresa paterna, que assumiu após a morte do fundador em 1901. Prêmios e medalhas foram então conquistados pelos vitrais brasileiros em exposições nacionais e internacionais, como as de Roma e Turim em 1911. De início, os vitrais Conrado tinham um cunho nitidamente europeu, como os executados para o Teatro Municipal de São Paulo e para o Palácio das Indústrias, mas, apoiado no poder de assimilação que São Paulo sempre exerceu, Conrado pai esforçou-se no sentido de adequar suas atividades ao ambiente nacional, criando assim o estilo brasileiro na arte do vitral, com aproveitamento de temas e motivos nossos. O primeiro vitral tipicamente brasileiro e paulista foi criado para o Salão da Bolsa de Café em Santos, projeto de Benedito Calixto, avô. Uma alegoria aos bandeirantes, com uma gama de cores também inédita e muito mais rica do que os vitrais góticos, então predominantes. Esse vitral até hoje está bem conservado. Pelo falecimento do pai em 1935, Conrado Sogernitzsch Filho assumiu a direção da fábrica e mais tarde fundou outra empresa, a Vitrais Conrado Sogernitzsch Sociedade Anônima, depois extinta. E apesar da avançada idade e das naturais limitações, Conrado Sogernitzsch Filho continua até hoje a se dedicar à arte dos vitrais, agora com uma empresa de menor porte, que continua, porém, a executar grandes obras denominada Conrado Vitrais e Cristais Limitada, Avenida Paulista, 1195, 18º andar, apartamento 186, em São Paulo, São Paulo. Esse endereço não funciona mais, tá? Atualmente, Conrado está preocupado com a continuação dos vitrais para a Catedral de Botucatu e na capital de São Paulo. Dos 200 vitrais com desenhos de artistas brasileiros para a FAAP, com execução dos 7 vitrais da Igreja de São Judas Tadeu, no Jabaquara, mostrando a vida completa do santo, a serem inaugurados em 28 de outubro próximo, vitrais da Capela da Faculdade de São Judas Tadeu, na Moca, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras.
da Catedral Presbiteriana na Rua Nestor Pestana, da Fazenda Golden Faber Chagall, da Pinacoteca Benedito Calixto em Santos e muitas outras que somam cerca de meia centena. Conrado Soggernich Filho participa pessoalmente dos projetos e acompanha toda a execução de qualquer obra. Zela pela tradicionalidade de seus vitrais. Orgulha-se por haver participado de um período áureo de progresso do Brasil, que de 20 milhões de habitantes saltou para 120 milhões no curto espaço de 60 anos, durante os quais ele e seu pequeno staff conseguiu realizar os vitrais que hoje ornamentam cerca de 50 catedrais, mais de 800 igrejas e capelas, edifícios públicos sem conta, além de inúmeras residências por todo o Brasil. A técnica de execução. No tempo de Conrado Avô, era comum a pintura decorativa nas paredes interiores de edifícios e residências, geralmente com motivos florais e ornatos, ou personagens e paisagens, frequentemente emoldurados por frisos pintados com o auxílio de estampas, ou escabon, pois ainda não se conhecia silkscreen. As vidraças, porém, eram pobres, pois não existiam os vidros impressos, nem tampouco os vidros planos. Só havia vidros lisos, ainda assim de diminutas dimensões, pois eram soprados e fabricados à mão. Não se conheciam as grandes vidraças que hoje constituem elemento estético primordial da arquitetura odierna. Lembra Conrado Filho que assim surgiu a ideia de seu avô de decorar esses vidros insípidos, por meio da única tecnologia que estava ao seu alcance: a gravação por meio de ácidos, especialmente o fluorídrico. Obteve assim belos efeitos de desenhos e ornatos opacos sobre vidros transparentes e vice-versa. Foi feita deste modo a transposição da decoração mural para as vidraças, e para desenvolver este artesanato fundou Conrado em 1888 seu primeiro ateliê, e essa arte muito floresceu, mas não satisfazia essa decoração para as igrejas, que requeriam vidros coloridos para amenizar no seu interior a luz do dia por vezes excessiva. Apelou o ateliê para os vidros plaqués ou doublés, isto é, vidros em duas camadas sobrepostas, mas intimamente ligados entre si. Uma camada era de vidros incolores e transparentes, a outra, que a recobria, colorida. Por meio da gravação a ácido e aplicando um desenho em forma de molde de betume sobre a face colorida, eliminava-se parcialmente esta, segundo o desenho o exigia. Obtinham-se assim desenhos coloridos transparentes sobre fundo de vidros brancos opacos, pois o ácido tirava a transparência do vidro branco. Explica Conrado Filho que essa técnica foi muito aplicada e está até hoje bem documentada nos vitrais da Igreja Santa Cecília, na capital paulista. Mais um passo à frente consistiu em recortar e, a seguir, reajuntar vidros de cores diversas, assim decorados por meio das tradicionais baquetas de chumbo. Surgiram assim os primitivos vitrais brasileiros. Aprimoraram-se a seguir estes com a aplicação da pintura com grisaille, fixada a fogo, e que permitiu a execução de desenhos sofisticados, com figuras, imagens e mesmo retratos. Completava-se assim, informa Conrado, a tecnologia do vitral em São Paulo. Todas as suas modalidades tradicionais e históricas estavam dominadas, e o ateliê de seu avô partiu então para obras mais arrojadas. A técnica foi se aprimorando com o próprio desenvolvimento da matéria-prima, até se chegar a obter fantásticos resultados.